meninas, tudo bem? Uma boa noite, sejam bem-vindas ao nosso segundo encontro do programa Criadora de Sucesso. Aqui a nossa conversa é sobre temas que envolvam o mundo da moda e da criação. A gente sempre vai falar de assuntos que ajudarão costureiras a se tornarem criadoras de sucesso. Eu sou Michele Rossin e o tema de hoje é: por que a costureira que não tem apoio de ninguém vai mais longe? Essa é uma dúvida que eu tenho certeza que vocês já tiveram em algum momento. E se eu não tiver o apoio de ninguém, será que eu vou conseguir ir adiante? Eu preciso que alguém me apoie, algum familiar, o meu esposo. Se eu não tiver esse apoio, será que eu vou conseguir viver das minhas criações? Será que eu vou conseguir realmente me tornar a costureira, a criadora, a estilista que eu quero ser? Será? Tantos serás, né, meninas? Mas assim, eu resolvi trazer esse tema hoje porque ele é uma questão que muitas de nós temos e acaba que nos atrapalha na realização dos nossos sonhos. Porque quem espera o apoio de alguém acaba se paralisando. E quando a gente se paralisa, a gente não se movimenta, a gente não vai além, a gente não busca, né? Seja conhecimento para nos aprimorarmos, seja formas de trabalho diferente, seja redes de contato para que a gente possa assim alcançar outros patamares. Então, a questão do apoio, ela não é essencial. E com certeza, no momento que tu não depender do apoio, seja de quem quer que seja, de forma bem redundante, tu vai depender de ti, tu vai depender da tua capacidade, da tua confiança em ti mesmo como mulher, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como uma profissional da costura, da criação. Então, jamais, meninas, se permitam ficar à espera do apoio de alguém, porque esse apoio, ele muito provavelmente não vai vir da maneira que tu imagina. Ele não vai chegar como tu gostaria que chegasse. E talvez ele nem se aproxime de um verdadeiro apoio. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer sempre é depender apenas do nosso talento, da nossa capacidade e do nosso trabalho. Seja na criação, seja na modelagem, seja na costura, seja nas vendas, porque quem quer crescer na área da moda sim precisa entender de vendas, de marketing. Então, sendo tu uma empresa ou uma pequena empresa com algumas pessoas trabalhando contigo ou algumas parcerias, né, seja em sociedade ou não, o importante é que tu caminhe em direção da realização dos teus sonhos, né? Nesse momento aqui a gente fala de viver das suas criações, de aprender a criar moda, de evoluir, se desenvolver como costureira. Dependa só da tua vontade, da tua capacidade e do teu planejamento. Aí, até coloquei algumas informações ali para não me perder na minha colinha. Então, o que acontece? O que é apoio, antes de tudo? Apoio é algo que a gente depende para se apoiar. Agora, imaginem uma coisa, meninas. Vou só tomar uma aguinha. Tu depender de apoio de alguém, tu te apoiar em alguém, olha que dificuldade. Como é que tu vai colocar na mão de outra pessoa os teus sonhos, o teu trabalho, os teus planos? É difícil, né? E se tu fizer isso, talvez não seja nem justo com as outras pessoas, sejam da família, não sejam da família, independe. Então, a primeira coisa a se fazer é entender o que realmente eu quero, aonde eu quero ir, como eu vou chegar lá e o que eu preciso, mas sem depender
em se apoiar, sem depender de apoio, de se segurar em alguém para fazer acontecer. A gente não precisa disso, meninas. Eu tenho certeza que tu tem uma história de superação na tua vida, assim como muitas de nós, e que a gente não precisou de apoio, a gente não precisou se segurar em ninguém, a gente não precisou se apoiar em ninguém. A gente precisou sim da nossa fé, do nosso trabalho e da vontade de fazer acontecer, não é verdade? E aí eu listei alguns tipos de apoio, né? Os principais, os que a gente mais vê. Então, assim, o apoio financeiro. Muitas vezes, de repente, a mulher, a costureira, a criadora, ela precisa desse apoio financeiro porque talvez hoje ela não tenha a sua própria fonte de renda. Mas, no momento em que tu começa a trabalhar com a costura, com a moda, tu tem infinitas possibilidades de tu gerar a tua própria renda. Então, se nesse momento, por acaso, tu tá dependendo financeiramente de alguém, busca te organizar, vai lá, faz um planinho, entende o que hoje, com o que tu tem hoje, com a capacidade que tu tem hoje, com o conhecimento que tu tem hoje, o que hoje tu pode fazer para começar a mudar essa situação e não depender mais financeiramente de ninguém. O que pode ser feito? Porque existem muitas mulheres que, né, por exemplo, dependem dos seus maridos e acaba que ficam na mão deles. E o que não é legal, né, meninas? É importante que a mulher ela tenha essa independência para poder ter aquela segurança, para poder fazer de acordo com o que ela acha melhor, o seu caminho profissional, as suas escolhas. Então, se hoje tu está numa situação vulnerável nessa questão financeira, existem muitas formas, olha quanta coisa tem por aí, olha essa internet, quantas novidades aparecem, quantas coisas simples, fáceis, de repente tu ainda não é uma costureira experiente, tu tá na busca. Puxa, tem tanta coisa aí que dá para fazer acontecer, peças simples, acabamentos que são lindos e que não precisam de um grande arsenal de máquinas, né? Daqui a pouco tu tá começando com uma máquina, né? No primeiro momento, assim, uma máquina só, uma reta, e aí tu não consegue dar muitos acabamentos, escolhe peças fáceis. Daqui a pouco, se tu ainda não consegue trabalhar com roupa, tem muito acessório também é moda. Bolsas, necessaires, tantas coisas que a gente pode, né, fazer acontecer nesse primeiro momento, sem depender de um grande investimento, que pode sim trazer um retorno e aos poucos ir te libertando dessa situação de apoio financeiro. Então, assim, meninas, o que não vale é a gente paralisar e apenas depender. Faz acontecer. Vai lá, busca informação. Hoje o que a gente mais tem acesso é informação. Não dependa desse apoio, que aí tu vai ver, tu mesmo vai te sentir segura para começar, né, a evoluir, a te desenvolver, a buscar novos caminhos, a buscar situações que te desafiem cada vez mais e te façam realmente evoluir como uma costureira, como uma criadora, como uma estilista, e assim aos poucos ir caminhando e realizando todos os teus desejos. De repente, viver sim das tuas criações, né? Isso é importante. Então, esse primeiro apoio que eu coloquei, assim, que eu acredito que seja um dos mais sensíveis, é o apoio financeiro. E daqui a pouco a pessoa que tá ali contigo, seja família, seja esposo, seja quem for, daqui a pouco ela não tá acreditando tanto. Então, fica realmente difícil, sem tu dar essas pequenas provas no dia a dia, dela ter essa segurança, né? Então, se tu começar a te movimentar, além de tu criar e gerar fontes de renda que vão sustentar a tua história, as tuas conquistas como profissional da moda, tu ainda vai estar aos poucos, em pequenas doses, dando aquela pequena confiança diária em quem está contigo e hoje, daqui a pouco te apoia ou mais ou menos te apoia financeiramente, mas não dependa desse apoio financeiro. Faça a partir do teu conhecimento,
a partir da tua vontade, vai lá e faz. Não é difícil, meninas, é questão de planejamento. Então esse foi um dos principais, assim, que me veio, é o apoio financeiro. Depois o apoio emocional. Existem muitas mulheres que dependem emocionalmente de outras pessoas, o que não é menos perigoso. Porque tu depender financeiramente, no momento que tu começa a te organizar e a fazer e a gerar as tuas fontes de renda, tu aos poucos vai te sentindo mais segura, tu vai provando a tua capacidade para quem tá ali contigo, né? Aquelas pequenas doses de segurança e para ti mesmo. Agora o emocional, meninas, também é muito sensível. Tu depender emocionalmente do desejo de outra pessoa, daqui a pouco, de repente tu hoje ainda não é uma costureira profissional que depende apenas das tuas criações. Daqui a pouco hoje tu é uma CLT e tá querendo migrar, tu tá querendo fazer diferente, tu tá querendo, enfim, realizar o sonho de costurar, de criar, de viver sim das tuas criações, sem depender de carteira assinada, sem depender de repente realizar um trabalho que não faz sentido para ti. Então, assim, importantíssimo, meninas, o apoio emocional, ele vem e ele é muito bem-vindo, como qualquer tipo de apoio. A gente só não pode depender desse apoio. Porque no momento que tu depende, seja do apoio financeiro, que foi o primeiro que a gente listou, seja do apoio emocional, se aquela pessoa ou aquelas pessoas não te derem essa abertura, não te derem um sinal verde de vai, tu não vai. E aí tu vai ficar parada. E quem fica parada não evolui e não conquista, né? Não experiencia. Olha que coisa rica, né, meninas? Independente se hoje tu já tem o teu ateliê, se tu já tá começando a viver das tuas criações, ou daqui a pouco tu já realmente, né, tem uma pequena empresa, já tá um passo além, e aí tu quer evoluir um pouco a mais, e cada vez mais a gente vai evoluindo a partir, né, da nossa dedicação, da nossa segurança em ter certeza que é aquilo que a gente quer. Então, assim, não te deixa paralisar em função do desejo ou do apoio emocional de alguém. Isso não é legal, isso não te faz evoluir e tu vai ficar paralisada esperando o sinal de alguém. E não é justo, né? Estamos aqui nessa vida para cumprir o nosso propósito, para realizar sonhos, para compartilhar o que a gente tem de melhor, fazer acontecer e crescer junto com todo mundo, né, meninas? Então, apoio financeiro, buscar fontes de renda, formas de se libertar disso. Apoio emocional, observar, entender o porquê dessa insegurança emocional. Daqui a pouco, se tu entender que é algo mais forte que tu, busca uma ajuda profissional, mas não deixa o teu universo, né, o teu mundo, a tua vida centrada na mão de uma pessoa ou na mão de algumas pessoas, porque muitas vezes elas não sabem nem lidar com suas questões emocionais e ainda vão ter que lidar com as tuas questões. Então não te apoia. Sentiu que não consegue sozinha, busca ajuda. Sentiu que é possível fazer, é possível sim se desvencilhar dessa dependência emocional, do tipo, ai, será que eu vou? Aí vai lá e pergunta, ai, será que eu faço? Espera um apoio, ai, espera um sinal verde, espera ideias de outras pessoas. A pessoa te diz alguma coisa que de repente não tá de acordo com aquilo que tu acredita, mas porque ela disse ou porque elas disseram, tu vai lá e cumpre aquela ideia sem ir pela tua cabeça e pela tua intuição. Então, assim, meninas, o apoio financeiro, tu depender de apoio financeiro e depender de apoio emocional, são coisas muito perigosas, que te fazem sim paralisar e que não vão te ajudar na busca, na conquista do que tu quer conquistar. Aqui a gente fala de profissional, mas existem tantas conquistas, né,
que muitas vezes a gente deseja, daqui a pouco é a tua casa própria, daqui a pouco é uma vida mais tranquila, né? Muitas coisas, não só profissionalmente, aqui a gente foca no profissional, mas não só profissionalmente. Aí, outro apoio que muitas vezes a gente ouve falar e até brinca, né? Mas que a gente tem que observar, não depender do apoio moral de ninguém. O que é o apoio moral? É aquele apoio de faz de conta. Ele não existe, na verdade. Ele é só daqui para cá. Então, daqui a pouco tu vai estar te iludindo com esse apoio ou dependendo desse apoio moral que não vai te ajudar em nada, que não vai te direcionar para lado nenhum e que muitas vezes pode te atrapalhar, o que é muito, muito complicado, né, meninas? Então, qualquer tipo de apoio que tu precise depender é algo que não vai te ajudar, seja financeiro, seja emocional, seja moral, que efetivamente não vai ajudar em nada, mas que te dá aquele conforto, aquela pessoa tá comigo, né? Eu tanto quero, só que na verdade ela não tá. E muitas vezes ela vai mostrar que não tá. Porque não adianta o falar, né, meninas? A gente tem que ouvir os sinais, entender o que a pessoa faz, não o que a pessoa fala, o que as pessoas falam. Meninas, hoje eu tô tomando mais água, eu acho que com esse calor a minha voz não tá muito boa. Então, pra dar uma melhoradinha. E assim, esse apoio moral, ele também é perigoso, porque daqui a pouco tu te ilude, tu acredita, tu faz papel de boba. E aí, nesse papel de boba, de não entender, de acreditar, em vez de tu olhar para dentro, em vez de tu acreditar no que tu tem para fazer e que tu sabe, muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, a gente só não se organiza para fazer. Aí vem aquele apoio moral de boca que fala, mas efetivamente não ajuda em nada, e daqui a pouco tá te atrapalhando. Então também não é legal. Por mais inocente que esse apoio pareça frente aos outros dois, que é o financeiro e o emocional, ele também prejudica muito, porque igualmente vai te fazer parar. E quando tu para, tu não evolui. Quando tu para, tu não busca, seja o que for, informação, conhecimento, entendimento, agir, fazer, né, pesquisar, independe. Então não dependa também do apoio moral de ninguém, porque ele não vai te ajudar. E aí eu até coloquei ali na minha colinha apoio moral, entre parênteses, da boca para fora. E o prático. Daqui a pouco tu tá começando e aí tu tem ali alguém que também goste, né, dessa área da moda, da costura. E aí tu pensa, meu Deus, encontrei uma pessoa para fazer comigo. E aí tu acaba te apoiando nessa pessoa. Uma coisa, meninas, são parcerias, cada um faz a sua parte e todo mundo evolui junto. Outra coisa é uma dependência, o que não é legal. Então essa dependência prática que eu coloquei, eu botei entre parênteses, mão na massa. Não dependa de outra pessoa para realmente colocar a mão na massa. Vamos supor, de repente hoje tu tá começando. Poxa, tu vai ter que ver tanta coisa ainda, né? A questão do ateliê, como é que ele vai ser, tu tem espaço, tu não tem espaço, o tipo de decoração, o que tu pode fazer hoje, o que tu quer para daqui a pouco, né? Pequenos exemplos assim. Que tipo de produto tu quer trabalhar? Tu quer segmentar pelo masculino, feminino, infantil? Que nicho tu quer atuar? Olha quanta coisa, como é que tu vai chegar nessas pessoas, né? Tu tem conhecimento do digital, do marketing como um todo e do marketing digital para chegar de uma forma mais fácil e mais barata. E aí daqui a pouco tu tem parcerias ali que podem te ajudar. Mas se tu te apoiar em alguém, apoiar que eu digo é só se movimentar em função do movimento de alguém, isso não vai para frente, porque não vai fazer nem tu crescer como criadora, né, que tu é, ou que tu tá te tornando, e nem a pessoa que tá do teu lado crescer. Vai ficar uma
paralisada junto da outra, uma dependendo do apoio da outra. E não é assim que funciona. Nas nossas redes de contatos, cada um faz a sua parte e todo mundo evolui junto, né, no todo. Se tu inventar de te apoiar em alguém, achando que aquela pessoa, por de repente ser mais, ter mais prática em alguma coisa, daqui a pouco nas vendas, ou daqui a pouco mesmo na costura, de repente tu tá fazendo uma parceria ou uma sociedade com alguém que já tem um pouco mais de experiência no desenvolvimento do produto, na criação, e se tu ficar só dependendo dela, vocês não vão unir forças. Ou daqui a pouco ela também vai começar a se apoiar em ti, e aí vocês imaginem, né, meninas, uma apoiada na outra, onde isso vai dar? Então, sim, é importante a gente ter uma rede de contatos profissional, sim, é importante a gente criar parcerias, porque sozinha a gente não vai a lugar nenhum, mas jamais se apoiar em alguém. Jamais depender da mão na massa de alguém para ir tu te movimentar. Então, por isso, meninas, e aqui eu botei alguns pontos principais que a gente acaba se apoiando, é não depender, não se apoiar, não depender do apoio, não se segurar em ninguém, é fazer por nós. Todas somos capazes, todas temos a chance, todas temos os nossos talentos, todas temos as nossas inteligências, né, que são muitas. Então não dependa de ninguém, seja financeiro, seja emocional, que são 2 pontos muito perigosos, como eu falei há pouco, seja moral, porque não vai te ajudar com certeza em nada, a não ser tu te paralisar, seja no mão na massa, no prático, ou em qualquer outro tipo de apoio. Eu separei esses aí, né, pra gente mais ou menos dividir os principais, mas existem muitos outros que a gente às vezes nem se dá conta. Então, não se apoie. Com certeza, se tu depender da tua força, se tu depender do teu plano, da tua disciplina e da tua ação, tu vai mais longe. E é por isso que eu botei esse título no tema, né? Porque a costureira que não depende de apoio, ela vai mais longe. E costureira, eu englobei criadora, estilista, pessoas que trabalham no desenvolvimento do produto como um todo. Por quê? Porque ela não depende, ela não paralisa, ela não espera, ela não se apoia. Ela se apoia nas suas próprias pernas, ela se apoia nas suas próprias decisões e ela arca com isso, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. E por que a gente normalmente espera o apoio? A gente ouve muito, né? Ai, meu marido não me apoia, minha família não me apoia, como é que eu vou, né? Ai, não consigo sozinha. Por quê? Porque a gente acredita que a gente sim precisa desse apoio e a gente se engana. E isso, meninas, é um tiro no pé. Porque se a gente acredita, a gente torna realidade. Tudo que a gente acreditar, e até tem uma frase, só não me lembro de quem é, que fala, se tu acreditar que tu é capaz ou que tu não é, tu vai estar certo, né, das duas maneiras. Porque no momento que tu acredita, tu não vê outra verdade na tua frente. Então, se tu acreditar que tu depende sim do apoio do teu marido, do apoio da tua família, do apoio dos teus amigos, tu não vai conseguir não precisar desse apoio. Melhor coisa que tem é entender as tuas qualidades, entender o que tu precisa desenvolver, entender os pontos de melhoria para atuar neles e começar a aprender, começar a praticar. Não tô falando só na questão do produto, meninas, né? Seja na criação ou no desenvolvimento como um todo, na modelagem, na costura. Tô falando em todos os sentidos, porque quando a gente começa a trabalhar com moda, começa a criar, nós temos um negócio na mão, nós somos empreendedoras acima de tudo. Então, daqui a pouco a tua dificuldade nem tá no produto, daqui a pouco tu tem uma facilidade natural para aquilo ali. Daqui a pouco tá em outros pontos.
a questão comercial, que eu sei que muitas de nós têm sim dificuldade de entender, de saber como chegar no cliente, de colocar o preço adequado no produto, de acordo com o valor de mercado, né, que consiga cobrir os teus custos. É uma infinidade de coisas. Mas assim, independente do que tu acredite precisar de apoio, de repente tu precisa apenas de uma parceria, apenas de pessoas que estejam ali um passo além de ti para te ajudar, sem necessitar que tu te apoie. Aí é que tá o perigo. Então eu até coloquei ali, a gente sempre acredita e a gente se sente mais segura que se apoiando em alguém, a gente vai estar realmente firme, segura para poder fazer. E não é assim. Essa segurança de fazer, de aprender, de executar, de agir, de planejar, ela tem que estar na gente. E aí, no momento que surgirem pessoas, né, e sempre vão surgir, porque é o ideal que surja, ou se não surgir, a gente vai em busca de pessoas que completem, né, essa nossa jornada profissional, que nos façam evoluir, que a gente também ajude a evoluir. No momento que surgir, super ok, mas a gente não vai depender de ninguém. E daqui a pouco a gente escolhe pessoas para depender que não podem nos ajudar. Não é verdade? Imagina, de repente a tua família não entende nada do que tu está fazendo. De repente teu esposo entende menos ainda. Como é que tu vai colocar na mão dessas pessoas a tua vida? Tu vai depender, tu vai te apoiar. Não tem como, meninas. Então, tudo que tu for fazer, essa segurança que tu de repente busca fora, tu tem que trabalhar ela dentro. E como eu comentei, se existe uma dificuldade na questão emocional, aquela necessidade de apoio emocional que tu não consegue mapear, que tu não consegue curar, busca alguém para te ajudar, busca um profissional, mas não deixa assim, não desiste. A gente tem um mundo pela frente e às vezes é um pontinho que, ajustando, a gente não corre, a gente voa, como dizem, né? E aí é preciso que para qualquer coisa a gente saiba traçar o nosso caminho. Traçar, planejar. Eu entendi que eu não posso me apoiar em ninguém, que eu tenho que me apoiar em mim mesma. E aí, quando necessário, buscar parcerias, mas não depender de ninguém, depender dos meus talentos, das minhas atitudes, do meu planejamento. E aí eu preciso também me organizar para traçar essas metas, para traçar esses pequenos pontos de melhoria para assim alcançar os objetivos que eu quero. Então, meninas, além de não se apoiar em ninguém ou depender do apoio de ninguém, é importante que a gente consiga mapear, ou seja, detalhar, e eu sou muito fã daquela listinha, do caderninho e tal, para a gente conseguir visualizar. Nós, costureiras, criadoras, estilistas, nós somos muito visuais. Existem pessoas que são mais auditivas, existem pessoas que são mais visuais. O caso de pessoas que trabalham na área da moda, que trabalham com criação, né, com o produto como em si, elas sempre serão mais visuais. E se a gente deixar sempre tudo na cabeça, acaba que a gente não consegue visualizar, não fica claro. Então, primeira coisa, bota no papel, seja através de uma lista, né, os teus objetivos, as tuas metas, seja através de um mapa mental. Eu não sei se vocês conhecem, se todas conhecem o mapa mental, mas são pontos assim que tu vai linkando, é como um desenho das tuas ideias. De repente, em algum momento eu posso trazer para mostrar para vocês, para quem não conhece, né, o mapa mental. Não é uma descrição, ele é um mapinha que tu faz
para poder mais ou menos visualizar as tuas ideias, seja um projeto, seja até processos de costura, se tu quiser fazer através de mapa mental, pode fazer. Muitas pessoas até entendem e aprendem de forma mais rápida através de mapa mental. Então, independe, meninas. Importantíssimo é a gente saber traçar o nosso caminho para poder, sim, fazer acontecer. Não adianta tu sair atirando para tudo quanto é lado, né? Sem depender ou entendendo que não depende de ninguém, mas também paralisar porque não conseguiu se organizar. É difícil daí, né? Então, além do não precisar e do não depender de ninguém, no momento que tu te apoia em ti mesmo, tu tem que saber te organizar para continuar caminhando, continuar evoluindo, continuar buscando. Porque só quem não se acomoda é que vai além. A costureira que se acomoda, ela vai passar a vida inteira, né, no mesmo lugar, sem evoluir, sem realizar aquele sonho de ter o ateliê incrível, cheio de máquinas incríveis, com materiais incríveis, ou daqui a pouco, sem poder aprender a fazer aquele tipo de produto que é o dos sonhos. Daqui a pouco ela sonha em criar roupas de festa. Como é que ela vai evoluir até chegar nesse ponto? Que são produtos muito delicados, muito minuciosos, que dependem sim de muito conhecimento, né? Se ela não começar desde o comecinho, ou daqui a pouco ela já trabalha com isso e quer dar um passo além, ela quer ampliar os seus negócios. Como é que ela vai fazer isso? Sem o apoio de ninguém, se apoiando em si. Aí, para tu te apoiar em ti mesmo, tu tem que saber traçar as tuas metas para chegar nos teus objetivos. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui para não me perder no meu assunto, senão eu fico falando. Eu amo, né? E vocês sabem, nós mulheres, quando abrimos a boca depois, é difícil controlar. Então, meninas, qual é, né? Depois que a gente traça, a gente se organiza e tal, e entende que não é preciso depender do apoio de ninguém, qual é a maior vantagem, qual é o maior benefício de não ter o apoio de ninguém? Tu entender que tu não é dependente, que tu pode sim ser independente na busca do que tu deseja. E isso não tem preço. Eu falo muito de independência, meninas, no sentido de aprender a criar. Que no momento que tu aprende a criar moda, tu não depende de informação mastigada de outros. Seja de outras marcas, seja de, sei lá, de outros estilistas. Tu não depende e tu não cria uma colcha de retalhos mal costurada. É ótimo, é incrível, é maravilhoso. Agora tu imagina ter essa independência no momento que tu sabe criar moda, não só na criação do produto e no desenvolvimento dele, na modelagem, na costura, mas no teu negócio como um todo. E essa independência, ela parte primeiro de tu entender que tu não precisa te apoiar no outro, que tu sabe sim te apoiar em ti mesma, que tu sabe sim traçar, né, as tuas metas, os teus objetivos, que tu entende aonde tu tá e para onde tu quer ir. Olha que incrível! A independência, meninas, é algo assim, ó, que não tem preço. A independência é sim não se apoiar em nada e nem ninguém. Ela é também uma forma de tu entender que tu depende de ti, que tu não depende do outro. Não é verdade? Então, o maior benefício de tu entender que tu não depende do outro, que tu não precisa te apoiar em ninguém, é ter essa independência, de não depender, de fazer com as tuas próprias mãos, de fazer o teu plano, de entender como chegar lá sem precisar do outro, né? E esses benefícios e vantagens, né, da gente entender que a gente depende só da gente, também traz a questão de tu não
culpar o outro pelo teu fracasso. Daqui a pouco aquela pessoa que está ali contigo, ou aquelas pessoas que estão ali contigo, que tu acredita que dependa do apoio delas, no momento que tu dá um passo meio incerto, tu não vai saber, tu não vai conseguir saber se esse passo veio realmente de ti ou esse passo veio do teu entendimento do apoio daquela pessoa. Então tu vai culpar quem? A ti? A ela? A quem? Então é importante a gente ter essa independência em todo o processo, seja no desenvolvimento do produto, seja no nosso pequeno negócio, e entender que no momento que tu te apoia em ti, tu consegue ver de forma clara aonde tu errou, e sim, não precisar culpar ninguém pelo teu fracasso, e fracassos vão acontecer, faz parte da história, é o que vai te fazer evoluir, e também o teu sucesso. Tu não vai culpar ninguém pelo teu fracasso e também não vai culpar ninguém pelo teu sucesso. Tu vai saber que ele veio a partir do teu trabalho, a partir das tuas decisões, sem precisar acreditar que foi a partir do apoio do outro que tu conseguiu fazer determinada ação, que tu conseguiu evoluir para determinado ponto, que tu chegou lá. Olha que coisa incrível, meninas, saber que o que tu fez, o que tu errou, o que tu acertou, veio de ti, veio do teu conhecimento, do teu entendimento na época, foi o que te fez crescer e evoluir. É incrível, sem depender de culpar o outro também, e sem depender de colocar o sucesso na mão do outro. É apenas tu contigo. Isso aí não tem preço. E aí, essa liberdade que eu estava comentando há pouco, com relação ao nosso negócio, com relação ao desenvolvimento do produto como um todo, ela se reflete em tudo. Assim, independente de onde hoje tu esteja, seja no comecinho do teu negócio, daqui a pouco, que nem eu falei há pouco, tu é CLT ainda, tu tá fazendo essa transição, ou tu já é uma profissional, tu já tem o teu pequeno negócio estruturado, independe. No momento que tu depende das tuas ações, das tuas crenças, né, que tu te responsabiliza pelos fracassos, pelo sucesso, que tu entende a importância de tu aprender a criar moda sem depender dos outros e assim desenvolver os teus produtos, atendendo a quem tu quer atender da melhor forma, para ir evoluindo aos poucos e ir crescendo com o teu negócio, tu tem essa independência refletida em todo o teu negócio, no teu ateliê, seja ele sob medida, seja a tua pequena marca, né? Tu fazendo ela peças prontas para usar ou prêt-à-porter. Tu vai ter a segurança de escolher como é que tu vai trabalhar, que tipo de maquinário tu vai usar, qual material que tu vai querer desenvolver os teus produtos. Tem gente que super se dá bem confeccionando em malha. Outras pessoas não gostam, preferem tecido plano. Daqui a pouco, tu vai querer trabalhar com moda sob medida festa. Daqui a pouco não. Daqui a pouco tu quer trabalhar com sob medida biquíni. Independe. Daqui a pouco o teu ateliê já tem um pequeno espaço, tu vai ter total liberdade de botar ele, de decorar ele do jeito que tu quer. Tudo vindo de ti. Claro, com inspirações, ouvindo pessoas que daqui a pouco podem te ajudar, daqui a pouco os teus parceiros, mas não dependendo, não se apoiando em ninguém. Olha quão rica é essa liberdade, meninas. E ela se refletindo em todas as áreas. Hoje aqui a gente falando do profissional, porque é o que a gente aborda, mas imagina se refletindo em tudo na tua vida. Olha o quanto isso vai te trazendo segurança e vai te libertando de qualquer dependência emocional que tu tenha, não é verdade? Então, essa liberdade, ela realmente vai te dando essa satisfação, e a cada micro passinho, a gente não tá falando de partir daqui para cá num passo só, não.
A gente sabe que não é assim, tudo são pequenos passinhos que a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai fazendo acontecer e aí vai chegando. Mas a gente entendendo essa liberdade, entendendo que não precisa do apoio, que não precisa se apoiar em ninguém, vai se refletindo em tudo. E isso é muito incrível. Puxar um pouquinho aqui para baixo. Na busca do conhecimento também. Daqui a pouco tu entende que tu precisa buscar um tipo diferente de conhecimento. E vai que tu precise, que tu acredita que precise do apoio de alguém. E esse alguém não te dá esse apoio. Tu vai paralisar por causa disso? Não, né? E aí, se eu depender de alguém, se eu colocar os meus sonhos, os meus desejos, né? Tudo que eu acredito, de repente viver das minhas criações, evoluir, prosperar, crescer na mão de alguém, eu vou estar colocando a minha vida como um todo na mão de alguém ou de alguém. Isso não é justo comigo, como mulher, como profissional, como costureira, criadora, estilista, não é justo. Isso acaba prejudicando o evoluir, não é verdade? Então é importante que a gente não dependa, que a gente tenha independência, liberdade e que a gente não se escravize, porque a dependência é a escravidão da alma, né? E aí, como é que eu cheguei nessa conclusão, meninas? De acordo com o que eu já vi, de acordo com o que eu já vivi. Se eu fosse depender de apoio de todas as pessoas que eu esperei apoio, né? Vamos supor, eu espero apoio lá na adolescência, espero apoio para o tipo de faculdade ou o tipo de curso. Não ia sair do lugar. Não tem como, meninas. A gente até pode dar um passinho ou outro, mas não consegue seguir o nosso caminho. Então, assim, eu na minha vida, meninas, eu nunca dependi do apoio de ninguém. Claro que eu converso, claro que eu busco, né, como é que eu vou dizer, compartilhar as minhas ideias, mas não dependo, jamais. Porque quem depende não evolui. Então, a partir das minhas experiências desde pequenininha lá, eu sempre fui criada de uma forma a ter independência e essa palavra para mim, ela não é apenas uma palavra, ela é uma verdade e por isso que eu trago tanto isso aqui, da forma profissional, porque a gente sendo independente, a gente aprende a evoluir sozinho e a buscar os próprios caminhos. Então, eu nunca dependi. Tudo que eu tinha certeza que eu podia, eu ia lá e fazia. E o que eu não tinha certeza que eu podia, eu ia lá e buscava aprender como fazer. Então é isso que eu acredito, sabe, meninas? E que se de alguma forma hoje tu acredita que precisa desse apoio, né, de segurança de alguém, não é preciso, eu sei que não é, e muitas de nós sabem. Olha quantas e quantas costureiras saíram de situações assim muito complicadas, financeiras mesmo, e foram muito além. E conquistaram e fizeram acontecer, sem depender do apoio de ninguém, sabe? E daqui a pouco, agora nesse momento, tu pode estar pensando, mas eu não consigo, como é que eu vou fazer, né? Sem o apoio da minha família, dos meus amigos. Tu não precisa disso. Não precisa. Essa noite, antes de dormir, bota tua cabeça no travesseiro e pensa: o que realmente eu preciso para dar os meus passos, para viver das minhas criações? O que eu preciso para agir? O que está me faltando? Que eu tô tanto nessa dependência, eu tô acreditando tanto nessa dependência de apoio de alguém. Eu tenho certeza que no momento que tu começar a te perguntar, essa resposta vai vir. E após essa resposta, tu vai conseguir começar a traçar as tuas metas, os teus planos para conquistar os teus objetivos. E aí, a pior coisa que tu pode fazer, né? Pior, é entender isso
e não agir. Ah, eu sei que eu não preciso do apoio de ninguém, mas lá no fundinho, mas se aquela pessoa, né, desse um sinalzinho verde para isso ou para aquilo, seria o ideal. Então, na verdade, tu entendeu, mas tu não compreendeu que não depende de sinalzinho verde de ninguém, depende apenas de ti. Então, assim, meninas, pior coisa do mundo é depender, seja de qual forma, seja financeira, seja emocional, seja moral, né, do apoio de alguém. Tu é capaz e tu pode fazer. Tu é sim capaz de fazer sem o apoio de ninguém. É só buscar, é só entender o que está te faltando e ir em busca de solucionar isso aí, de evoluir, de aprender, de corrigir, pode ter certeza. E aí, primeira coisa para começar é realmente fazer aquele planinho que a gente estava comentando. Entender hoje de noite o que está te faltando, por que tu realmente busca esse apoio, né? Esse apoio de forma tão intensa, entender o porquê, e daqui a pouco, se for preciso escrever, começa a escrever o que vem na tua cabeça. Isso a gente chama de brainstorming, ou como a gente falava na faculdade, temporário de parpite. Tudo que vier na tua cabeça vai escrevendo, que em algum momento tu vai encontrar. E aí, no momento que tu achar o porquê dessa dependência, tu vai conseguir agir em cima dela. E aí sim, começar a traçar esses planos, para não paralisar. Eu sinto, meninas, que nós mulheres, e muitas vezes nós costureiras, criadoras, a gente acaba se paralisando em função do outro. É muito normal. E aqui o meu apelo é: não vamos nos paralisar. Caminha nem que seja um pouquinho por dia, mas caminha. A gente tem capacidade, a gente tem talento, a gente tem inteligência. É só movimentar, começa a movimentar. Traça e movimenta. E aí, muitas vezes a gente erra, a gente até traça o plano, só que no meio do caminho a gente busca um apoinho ali, né? Como de costume. E aí a pessoa ou as pessoas acabam não dando esse apoio. E aí tu que estava caminhando, estava começando a sair do lugar, paralisa de novo. Cai no mesmo erro. Então, traçou o plano, se tiver alguma parceria, ok, que vá junto, que vá, né, correndo na mesma velocidade, vamos junto, vamos fazer acontecer. Se não tiver, faz do teu jeito, vai evoluindo, que no caminho vão chegar pessoas, pode ter certeza. Pessoas que vão acrescentar, que vão fazer acontecer a partir também da sua independência, mas sem tu depender dela e sem ela depender de ti, ou elas, né? E primeira coisa, né, nesse momento assim, é entender o que tu quer. O que tu quer? A gente tá agora mais pro final de janeiro, mas primeiro mês do ano. O ano novo, né, o Réveillon foi logo ali. Nós temos praticamente um ano todinho pela frente. O que nesse ano de mais importante eu quero realizar? Eu quero largar a CLT e viver das minhas criações? O que eu vou fazer para isso? Eu tenho um plano, eu já me organizei financeiramente para isso? Ou eu já tô começando, eu já sou, né, uma profissional, mas ainda não tenho aquela super experiência. O que eu vou fazer para isso, né, para melhorar, para evoluir, para oferecer produtos melhores? O que eu vou fazer? Eu vou procurar informações, eu vou aprender, eu vou praticar. O que eu vou fazer? Ou daqui a pouco eu já tô, né, num nível muito profissional, mas eu sei que eu posso ir além, eu posso ampliar o meu negócio. O que eu vou fazer? Será que eu sei alcançar esses clientes? Será que eu entendo o meu público? Será que eu sei vender? Então, assim, o que tu precisa? E como tu vai te apoiar em ti mesmo? Como tu vai buscar para fazer acontecer? Nós temos mais de 11 meses pela frente. A gente não precisa botar, meninas, muitas
muitos objetivos, porque quem quer muita coisa acaba não fazendo nada. Coloca ali 2, 3, o que tu quer fazer, como que tu vai fazer e como é que tu vai evoluir para te tornar aquela pessoa que tu quer ser no momento que tu conquistar. Porque se tu for a pessoa que tu é hoje, possivelmente tu não vai chegar lá. A gente sempre tem que evoluir. Então, importantíssimo. O que tu vai fazer? Como que tu vai fazer? E aí botar os prazos. Daqui a pouco, se tu não quiser fazer lista, faz um mapa mental, deixa na parede do teu ateliê, né? Para aquilo ficar ali visível, para tu ir buscando melhorias naquele sentido. Daqui a pouco, hoje tu teve uma ideia, amanhã tu tem outra, tu acrescenta. Não deixar morrer, meninas. Depender do teu apoio, depender da tua força de vontade, da tua dedicação, da tua disciplina. Eu tenho certeza que isso sim vai fazer diferença. Isso sim vai fazer tu costureira, tu criadora, tu estilista e muito além. Porque tu não vai paralisar. No momento que tu não paralisa, tu já tá indo além. Tu já tá buscando. Agora, se tu depender, pode ter certeza, ou aqui ou ali, tu vai te paralisar. E quem paralisa não evolui, ok? Meninas, eu vou ficando por aqui. Esse é um assunto assim que a gente poderia conversar durante horas e horas e horas, porque realmente ele é intenso, ele é denso, mas ele é muito necessário. Eu vejo muitas costureiras falarem a respeito dessa questão do apoio, e aí eu comecei a pensar, sabe? Poxa, por que essa busca tão incessante por apoio? Se a gente pode, olha quanta coisa incrível a gente faz, olha quanta coisa incrível a gente busca, né? Olha o mundo de oportunidades à frente. Por que essa dependência? Não é verdade? Eu espero ter ajudado. Foi muito bom estar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão, qualquer coisa, eu tô sempre por aqui. E uma ótima noite. Não esqueçam de pensar a respeito e anotar tudo que vier à cabeça para continuar evoluindo, tá bom? Um grande beijo e até terça que vem. Até mais!